Paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, meus irmãos. Muito boa noite. Nós estamos aqui para mais uma live abençoada para casais. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante para todo relacionamento. Não é, missionário? Sim. Hoje nós vamos falar sobre toque físico. E hoje é um assunto assim de extrema necessidade para todo relacionamento. Tem muitas pessoas que a linguagem de amor dela é abraço, beijo, toque. E muitas das vezes o cônjuge não aprendeu, a ter carinho, a receber carinho, a dar carinho. E isso é uma falta que está havendo em muitos relacionamentos. Como nós fazemos em toda a live, a missionária vai começar e depois eu vou terminar. O povo está dando muita risada do meu rosto, mas é que eu fico admirado com a minha esposa falando, irmãos. Daqui a pouco vamos fazer uns memes, né? Do pastor Carlos olhando para a missionária Raquel. Mas vamos orar, irmãos, antes de darmos início a essa live, a esse assunto, que de todos os que nós falamos, direcionados para casais, diante de inúmeros testemunhos, de pedidos de ajuda de casais, nós vemos que o toque físico é a maior dificuldade no relacionamento hoje em dia. Então nós vamos orar para que o Senhor possa falar com cada um dos irmãos, tirar todas as dúvidas que estão sobre os pensamentos de cada um e que tudo venha se esclarecer, que tudo venha ficar em paz e que o nome do Senhor seja glorificado no teu casamento. Amém? Pai, em nome de Jesus, te glorificamos, ó Deus, pela tua presença, pelo teu amor, por tua graça, bondade e misericórdia. Pedimos a ti, Senhor, que neste momento essa palavra seja direcionada a cada casal, Senhor. E que todas as suas dificuldades, todas as suas dúvidas, todos os seus traumas emocionais sejam sarados, sejam curados. Que essa palavra traga direção para esse relacionamento que tem encontrado dificuldades, ó Pai querido. E que, por que não dizer que muitos estão à beira de um divórcio, mas o Senhor tem o poder de trazer a solução e repreender todo o espírito da separação, da discórdia, mas que o Senhor venha restaurar essa união pelo poder que há na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar sobre toque físico e eu gostaria de dar abertura sobre isso. O pastor Carlos vai entrar com os temas bíblicos com base na palavra direcionada para o seu relacionamento. Mas todos nós sabemos que o toque físico, ele é um comunicador emocional para cada relacionamento. Como também nós temos aprendido que a linguagem de amor para os nossos relacionamentos, ela é primária. A maioria de nós já nascemos, crescemos ou fomos criados com uma linguagem de amor, só não sabemos disso, Era desconhecido isso para muitos. E o toque físico não deixa de ser uma linguagem de amor primária. Nós nascemos com a necessidade de sermos tocados. E muitos, ao serem tocados, se sentem amados. Mas eu quero deixar bem claro que tocados e não abusados. Existem várias formas de toque que se expressam amor. Mas se essa não for a linguagem de amor do seu cônjuge, a forma com que ele vai ser tocado, ele não se sentirá amado, mas pode se sentir rejeitado e, por que não dizer, abusado. Mas diversos estudos feitos em escolas por crianças foi feito e chegaram à conclusão que toda criança que ela é mais beijada, que ela é mais abraçada, que ela é mais acariciada, essa criança ela nasce com o seu tanque de amor cheio, ela nasce com o seu comunicador emocional satisfeito. Mas a criança que é menos beijada, menos abraçada, menos acariciada, essa criança sofre alguns traumas e encontra algumas dificuldades, até mesmo de ao longo da vida demonstrar esse sentimento, demonstrar amor, porque ela não se sentiu amada.
quando nasceu ou na sua infância, porque o toque físico, além de ser um comunicador emocional, é uma linguagem de amor primária. Quando eu estudava sobre esse tema que nós estamos abordando hoje, o toque físico, eu lembrei do meu filho Pedro, que tem 8 anos. O Pedro, ele nasceu prematuro e o Pedro, ele ficou 2 meses na UTI. E eu lembro que quando eu chegava ali na UTI, eu não podia ainda pegá-lo no meu colo, mas eu queria tocar no Pedro, eu queria sentir o Pedro. E eu lembro que a enfermeira disse para mim que eu não podia somente acariciar superficialmente, porque se eu fizesse isso, o Pedro ia se assanhar, se mexer demais, e isso ia fazer com que saísse deles os catéteres que estavam na sua veia. E por ele ser um bebê prematuro, teriam muita dificuldade de depois encontrar as suas veias novamente. Então ela dizia, quando você for tocar no seu filho Pedro, você toque-o de modo que ele te sinta. Então ela dizia que ao invés de eu fazer assim, passar a mão, eu tocasse, eu apertasse a minha mão nele. O Pedro ia sentir que eu estava ali, que eu o amo ou que eu o amava e que eu não ia deixá-lo ali naquele momento sozinha. Era o toque, o tocar no Pedro. Mesmo ele estando num berço de uma UTI prematuro, eu estaria demonstrando a minha linguagem de amor emocional primária para o meu filho e ele desenvolvendo a dele, que é o toque físico. Naquele momento era a única maneira que o Pedro se sentiria amado por mim, uma vez que eu não poderia pegá-lo. Depois de 30 dias, eu comecei a fazer um processo chamado canguru. Algumas mães que me ouvem ou que já tiveram seus filhos prematuros vão me entender. Então era onde pegava o Pedro, colocava ele dentro do meu vestido e eu ficava com ele no meu peito para ele me sentir. E o calor do meu corpo, o toque físico de abraçá-lo, de colocar o corpo dele junto ao meu, ia dar bons resultados no seu crescimento e no seu desenvolvimento. E eu achei isso muito importante porque quando eu li a respeito dessa pesquisa, que a criança, quando tocada, beijada, ela se sente amada. Da mesma forma somos nós, depois que casamos, depois de grande. Se a linguagem emocional, se a linguagem de amor do seu cônjuge for toque físico, e a maioria dos casais, principalmente quando estão em crise, deixam de ser tocados e não querem mais também tocar o seu cônjuge. E isso é um problema muito grande, porque o toque físico, ele é a principal linguagem de amor, principalmente em um momento de crise de um casal. Você quer ver um exemplo? Se você está passando uma grande dificuldade ou acontece algo na rua que te magoou, que te fez sofrer, ou um susto, ou um trauma, quando você chega em casa chorando, o que você deseja que o teu marido ou que a tua esposa faça? No mínimo é te abraçar para te acalentar naquele momento que você está em crise. Por quê? Porque o toque físico no momento de crise, principalmente conjugal, é a principal linguagem de amor. Eu vejo então como o toque físico uma das principais linguagens de amor no cônjuge, e eu confesso aos irmãos que diante da procura de alguns casais com os problemas no seu relacionamento, nós encontramos que, observamos que a maior dificuldade no seu relacionamento está sendo o toque físico. Talvez quando eu fale a palavra toque físico, a única coisa que vem na nossa mente é o ato sexual. Mas o toque físico, como eu dei para os irmãos a experiência do Pedro na UTI, o toque físico ele é tudo aquilo que se refere a toque. Um beijo é um toque físico. Um pegar na mão quando você sai na rua com teu marido é um toque físico. Um abraçar a tua esposa pela manhã quando acorda é um toque físico. E você não deixa de assim estar demonstrando amor ao seu cônjuge. Eu costumo dizer que
como mulher, vou falar agora como mulher. Às vezes o nosso marido nos procura à noite na intenção de ter uma relação sexual conosco. E aí encontram dificuldades ou encontram rejeição, por que não dizer rejeição, de algumas mulheres ou de alguns homens, porque dizem que naquele momento não querem ser tocados. E ali há inúmeras desculpas, estou com dor de cabeça, estou cansado, não estou afim, enfim. Os problemas clássicos que existem no relacionamento conjugal. Mas nós devemos entender, maridos e mulheres, que o toque físico ele não é desenvolvido na cama, no ato sexual. O toque físico ele tem que ser desenvolvido desde quando você levanta na sua cama pela manhã, com um bom dia, com um abraço, com um beijo. É quando você sai na rua para ir no mercado e de repente você chega com uma barra de chocolate e diz que quer agradar a tua esposa. É quando ele está na cozinha lavando as vasilhas e você chega na pia da cozinha e abraça ela por trás, acariciando ela, dando um beijo no seu pescoço. Existem N formas de demonstrar toque físico que vão fazer com que à noite o toque físico que você deseja, a consumação de um ato sexual seja prazeroso, porque durante todo um dia foi demonstrado o amor, o carinho e a afeição. Eu acho muito importante isso quando eu relato para os irmãos que o toque físico ele tem que ser desenvolvido num casamento desde quando nós levantamos pela manhã, porque muitos quando chegam à noite e desejam ter o ato sexual com a tua esposa, ele não obtém resultados ou não é satisfeito, a mulher não quer, mas porque ele só acha que aquele momento é que é necessário um beijo, aquele momento é que se faz necessário um abraço. E se a linguagem de amor da sua esposa ou do seu marido for um toque físico, ele passou um dia inteiro não se sentindo amado, ou às vezes tem passado meses não se sentindo amado. E como que você quer obter um resultado prazeroso quando chega à noite no ato de uma relação sexual? É uma grande dificuldade que nós encontramos, mas eu vou usar uma linguagem um pouco grotesca, mas os irmãos vão entender o significado ou aonde eu quero chegar. Eu costumo dizer que a mulher, você pode comparar ela a um fogão a lenha. Por exemplo, como assim um fogão a lenha? O fogão a lenha, quando você quer cozinhar uma comida no fogão a lenha, existe uma triagem a ser feita. Existe um processo até que o fogo se acenda e você possa cozinhar a comida que você quer. Você tem que escolher uma boa lenha, você tem que colocar uma boa lenha. Você precisa esperar que a lenha queime, você vai abanar a lenha, soprar na lenha, até que ela crie aquela cinza, que ela pegue fogo, até que você tenha certeza que aquele fogo não vai se apagar e então você possa fazer a comida que você deseja. O relacionamento conjugal é da mesma forma. E a mulher, maridos, é da mesma forma. O que eu quero dizer com isso? Você precisa cativar e incentivar desde quando você levantou pela manhã. O amor, o toque físico, a demonstração, o desejo, para à noite você obter um resultado. Você não pode simplesmente chegar à noite e chegar lá naquele momento e demonstrar que naquele momento você quer se sentir satisfeito, se durante o dia você não deu um telefonema, você não disse que ama, você não abraçou, você não beijou, o fogo não vai pegar. E você não vai conseguir obter o resultado que você deseja naquele momento, um ato sexual prazeroso. E é isso que acontece na maioria dos casais. Então nós precisamos desenvolver essa linguagem de amor, precisamos desenvolver esses toques físicos de todos os âmbitos, do beijo, do abraço, do aperto de mão, até que se chegue o ato prazeroso, onde se consuma o amor do casal, onde se consuma o ato prazeroso do casal. E eu gostaria também de entrar numa outra parte bem importante. O pastor Carlos logo já vai falar. Eu falei que eu ia falar bem pouco, né, irmãos? Mas eu tô ficando mal acostumada. Mas experiências, né, de mulher para mulher e de casal para casal.
Nós precisamos, como mulheres, nós temos um dia muito puxado, com os nossos filhos, com as nossas obrigações, com os nossos serviços. E às vezes não é que você não deseja o ato sexual com o teu marido, mas é que você está cansado e o seu cansaço tem te sobrecarregado até mesmo a ponto de você não sentir prazer naquele momento. Da mesma forma que a mulher tem que ser incentivada pelo marido, desde que ela acorda pela manhã, a mulher também ela tem que ela mesma própria se incentivar e se preparar para a noite poder dar prazer para o seu marido. Tendo em vista que ela tem uma vida dada à correria, uma vida dada a obrigações, uma vida dada à atenção aos filhos, uma vida dada às obrigações do lar, uma vida dada a um serviço secular. Como é que eu faço isso? É quando você traz à memória os momentos em que desde quando você conheceu o seu marido, te trouxe prazer, te trouxe satisfação, te trouxe alegria. Quando você começa a lembrar dos seus momentos de namoro, das suas primeiras relações, da forma com que se acariciavam, se declaravam, quando você começa a alimentar isso na mente, no seu coração, pode ter certeza que o seu comportamento no decorrer do seu dia vai mudar. Quando chegar a noite, que o teu marido chegar em casa, você vai ter prazer em abraçá-lo, em beijá-lo, em demonstrar amor ao seu marido, porque você alimentou isso dentro de você. A Bíblia vai dizer que nós temos que trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. E essa é uma técnica muito boa que eu aprendi no decorrer do meu casamento, eu aprendi no decorrer da nossa união, que antes não tinha filho, depois vem os filhos, vem o ministério, e da mesma forma não deve ser diferente na sua vida. Mas você precisa se preparar, trazer à sua memória os seus momentos de beijos calorosos, aquele perfume que o teu marido usava e que te deixava excitada, da mesma forma a lingerie que você usava que o teu marido gostava. E nós precisamos mudar as nossas ações com isso, nos preparar para os nossos maridos, para nos preparar para o nosso relacionamento íntimo, de modo em que traga prazer e satisfação para ambas as partes. Amém, pastor Carlos? Glória a Deus. Queridos, eu acho interessante que o acolhimento, né, desde quando nós, como foi falado pela missionária, desde quando nós nascemos, a necessidade que nós temos de ser tocados e de receber carinho. Então, todos nós temos essa necessidade. Se o teu marido ou a tua esposa não recebeu toque físico durante a sua, na realidade, vamos colocar aí de 0 a 12 anos de idade, quando se gera uma personalidade. Então tem pessoas que têm dificuldade de receber abraço, de receber beijo e receber carinho. Isso é um problema. Então muitas das vezes o casamento, uma criança, você quando era criança foi tratado com muito amor, muito carinho, muito abraço, muito beijo, e o seu cônjuge nunca recebeu. Então existem homens e mulheres que não sabem receber toque físico. Olha que coisa interessante. E acaba gerando intrigas, brigas no relacionamento. E daí, quando uma pessoa ela não recebe, não sabe receber, ela também não sabe dar carinho. Não sabe abraçar, não sabe beijar. Aí o cônjuge que foi muito amado, muito beijado, muito abraçado, ele sente uma carência de ser abraçado, de ser beijado, de ser acariciado. Então gera o que dentro de um relacionamento? Um problema. Então muitas das vezes, é por isso que existe muita coisa que é muito psicológico dentro de um relacionamento, dentro de um casamento. A gente muitas vezes quer espiritualizar e muitas das vezes numa conversa, né? É bom você perguntar para sua esposa, você era muito abraçado, beijado quando você era criança? E se você disser assim, pergunte para o seu marido também, você recebia carinho, recebia abraço? Como era teu relacionamento com os seus pais? Por quê? Porque se não houve esse afeto, esse acolhimento, esse carinho, muitas das vezes existe um bloqueio de dar carinho e de receber carinho.
Então existem pessoas que parecem ogras, né? Olha a palavra que eu usei, ogros. Que muitas das vezes parece que não gosta de receber e de dar carinho. Agora, é de suma importância, querido. O abraço é um acolhimento, um beijo, né? A pessoa se sente amada, um carinho, uma carícia. Tudo faz a diferença dentro de um relacionamento entre pais e filhos e entre maridos e esposas, né? Como a missionária relatou aqui, a questão do Pedro, que precisou ser muito receber carinho enquanto ele estava na UTI. Eu acho interessante, né, que quando os meus filhos, né, agora eu vou falar do Mateus. O Mateus, ele é mais nervosinho, e eu brigo com ele, ele fica quieto, ele fica muito bravo e vai pro quarto, e eu sempre vou lá nele, e eu não deixo ele ficar distante de mim. Eu gosto de ir nele, e eu abraço ele, falo: pai te corrigiu, mas o pai te ama. E eu beijo ele. E o Pedro, como ela falou, por ter recebido talvez muito beijo, muito abraço, ele é muito pegajoso, né? O Pedro não pode me ver que ele já fica grudado, abraçado em mim. E o Mateus, eu vejo essa dificuldade. Então, eu gosto muitas das vezes de, quando do nada, abraçar o Mateus, beijar o Mateus, porque eu vejo essa necessidade nele. Parece que muitas das vezes a personalidade dele parece meio distante de mim. Então eu quero trazer ele para perto de mim. Cada filho tem uma personalidade, mas todos precisam de abraço e de beijo. Agora, dentro do relacionamento, como a missionária falou aqui, de intimidade, você sabe que uma relação sexual sem preliminares, ela não é satisfatória, principalmente para a mulher. Então, existem muitos homens, né, que estão se satisfazendo sexualmente na sua intimidade e não estão satisfazendo a sua esposa. Então, como a missionária falou como mulher da preparação, eu vou falar para os maridos. Talvez os homens que estão me ouvindo não saibam, mas a mulher, ela tem mais de 100 sensores no corpo que ativam a sua sexualidade. E esses sensores que existem na mulher vai desde o pé dela até a cabeça. Todos os lugares que o homem tocar, abraçar, beijar no corpo de uma mulher pode gerar nela prazer sexual. Olha que coisa interessante. Aí tem pessoas que querem trazer a religião para dentro de um ato sexual, querem dizer que isso não pode, aquilo não pode, que é pecado. Que é pecado. Mas entenda, irmãos, que se a mulher tem mais de 100 sensores no corpo que ativam a sexualidade dela pelo toque físico, quem criou a mulher? Não foi o diabo, quem criou a mulher foi Deus. E foi Deus que colocou esses sensores na mulher para sentir prazer com o seu marido. E existem maridos que não sabem muitas das vezes aonde toca na mulher que gera nela prazer e desejo sexual. Então nós precisamos conhecer o corpo do nosso cônjuge, conhecer todo o corpo. E eu vou mostrar para vocês isso por dentro da Bíblia, para você ver que a Bíblia, ela é perfeita. E eu lembrei de uma história muito interessante de um pastor amigo meu, o nome dele é Oséias. E o pastor Oséias, o marido de uma irmã, morreu em casa dentro do banheiro. Na hora da morte, ela ligou para o pastor: pastor, meu marido acabou de falecer aqui no banheiro, vem aqui em casa. Aí o pastor Oséias chegou na casa e falou: me mostra onde está ele, né? Ele estava no banheiro morto. Aí ela falou: vamos. Daí ele pediu para ela entrar com ele. Aí a irmã olhou para o pastor e disse: pastor, não posso. Aí ele olhou para ela e falou: por que a irmã não pode? Aí ela falou: eu nunca vi o meu corpo do meu marido nu. Imagine, ele já tinha. Daí veio o pastor Zé falou para mim, ficou imaginando filhos, netos e bisnetos. E ela nunca viu o corpo do marido nu. E por quê? Porque ela achava que era pecado ver o corpo do marido nu. Então ela não conhecia o corpo do marido.
E talvez você ache isso um absurdo, mas existem maridos que não conhecem o corpo da sua esposa e existem mulheres que não conhecem o corpo do marido. E isso, infelizmente, em vez de gerar uma relação abençoada, segundo a palavra, gera distanciamento de casais. Então veja bem, existem coisas no relacionamento íntimo de um casal que podem gerar um divórcio. Se você não sabia, a terceira maior causa de divórcio no mundo é a falta de sexo no casamento. Mas como a missionária falou, ela falou algo muito forte aqui, que não é só querer sexo e fazer sexo, existe uma preparação. Todo homem tem que ter isso em mente, que quando ele quer ter uma relação sexual prazerosa, ele precisa preparar a sua esposa, e a esposa precisa ceder ao preparo dele, para que quando for ter a relação haja prazer. Existe um texto muito interessante, eu já citei aqui, 1 Pedro 3,7, né? A Bíblia, ela fala para os maridos, e aqui está falando de relação sexual. A Bíblia fala em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Olha o que a Bíblia diz para nós, os maridos, sobre essa questão de sexo no casamento, de sexualidade. 3,7 de 1 Pedro. Igualmente, olha o que a Bíblia diz: vós, maridos, coabitai com entendimento, dando honra à mulher como o vaso mais fraco, como sendo vós os vossos, vou repetir, igualmente vós, maridos, coabitai com ela, com a vossa esposa, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. O apóstolo Pedro está dizendo: tenha relação sexual com as vossas esposas com entendimento, honrando elas como vasos mais fracos, para que, olha como o sexo é espiritual, que a gente muitas vezes não quer espiritualizar o sexo, mas a Bíblia está dizendo em 1 Pedro 3,7 que se eu não gero prazer na minha esposa, se eu não coabito, se eu não tenho relação com ela com entendimento, as minhas orações são impedidas. Então eu preciso honrá-la e satisfazê-la na questão de intimidade, de sexo. Então veja bem, o corpo da mulher, né? A mulher não tem domínio sobre o corpo e o marido também não tem. O domínio dela é meu e o meu é dela. E nós não podemos nos apartar nessa questão. Mas muitos casais estão tendo problemas na intimidade e muitas das vezes, sabe por quê? O que falta? É preliminares na intimidade, no sexo. Falta carinho, falta abraço, falta beijo, falta eu te amo, falta dizer palavras quentes para a mulher e a mulher para o marido, palavras de desejo. Por quê? Porque tudo isso gera uma relação prazerosa. Então veja bem que esse caso que eu falei do homem, da mulher que não conhecia o corpo do marido, tem muita gente que acha até louvável uma coisa dessa. Mas veja o que diz a Bíblia. Eu vou ler alguns textos aqui que é bom você ler, porque isso está na Bíblia, isso aqui é a palavra de Deus, em Cantares capítulo 7. Como Salomão descrevia Sulamita, sua amada. Então vamos lá. Versículo 2, olha o que ele está falando. Ele está falando, versículo 1 e 2, né? Ele está falando o corpo inteiro de Sulamita. Então Salomão diz assim: que formosos são os teus pés nos sapatos, ó filha do príncipe. As voltas das tuas coxas são como joia trabalhadas por mão de artista. O teu umbigo, veja bem, ele já falou do pé e das coxas de Sulamita. Versículo 2 do capítulo 7.
o teu umbigo como uma taça redonda e que não falta bebida, e o teu ventre como monte de trigo cercado de lírios. Então veja bem, ele falou do pé, ele falou da coxa, ele falou do umbigo, e ele falou do ventre de Sulamita. Aí veja bem, os teus 2 peitos são como as filhas gêmeas da gazela. Agora ele fala dos peitos de Sulamita. O teu pescoço como uma torre de marfim, e os teus olhos como os viveiros de Hebrom, junto à porta de Bet-Rabim. O teu nariz como uma torre do Líbano que olha para Damasco. A tua cabeça, versículo de número 5 de Cantares, capítulo 7, sobre ti como um manto do Carmelo, e os cabelos da cabeça como a púrpura, o rei está preso nelas pelas suas tranças. Então veja que do versículo 1 ao versículo 5, Salomão descreve o pé, as coxas, o umbigo, o ventre, os peitos, o pescoço, o nariz, os olhos, a cabeça e os cabelos de Sulamita. Então sabe o que Salomão está dizendo aqui? Eu conheço o corpo da minha mulher. Eu toco no corpo da minha mulher. Aí veja bem, quando ele descreve aqui, ele vai continuar no versículo 6, quão formosos e quão aprazíveis és o meu amor em delícias. Ele está dizendo que Sulamita gera muito prazer nele. Dizia eu, subirei a palmeira, pegarei em seus amos, e então os seus peitos serão como cacho de uva, e o cheiro da tua respiração como os dias das maçãs. Queridos, ele está dizendo aqui, isso aqui está na Bíblia, que ele beijava os peitos de Sulamita. Então isso aqui não está fora da palavra, isso aqui está dentro da palavra. Então veja bem, além de ele conhecer o corpo inteiro da sua esposa, ele tocava, acariciava e beijava o corpo de Sulamita. Aí veja bem, versículo 9, o teu paladar como bom vinho para o meu amado, que se bebe suavemente e faz com que falem os lábios dos que dormem. Eu sou do meu amado e o meu amado, e ele me tem afeição. Agora é Sulamita. Vem, ó meu amado, saiamos ao campo, passamos as noites nas aldeias, levantamo-nos de manhã para ir às vinhas, vejamos o florescer, as vides, se abre a flor, se já brotam as omeiras, ali te darei o meu grande amor. Então veja, querido, que quando você lê Cantares de Salomão, parece um livro na Bíblia que parece afrodisíaco. Mas entender aqui que Salomão conhecia o corpo inteiro de Sulamita, e Sulamita dizia, o meu amado é meu e eu sou do meu amado, é porque os dois se conheciam e geravam muito prazer um no outro. Então, muitas das vezes, eu quero dizer aos irmãos, nós precisamos de abraço, de carinho, de beijo, de carícia. E dentro de uma relação de intimidade, o que muitos casais precisam é conhecer o corpo um do outro. Então, nesta visão, né, tente mudar, tente dar mais carinho e aprenda a receber carinho. Porque tem pessoas, volto a repetir, que tem dificuldade de receber carinho. Se o teu marido ou a tua esposa está assim, com dificuldade de ser abraçado, ser acariciado, ser amado através de toque físico, pergunte para ela, ou pergunte para ele o que você pode mudar para que isso venha a ser algo prazeroso, né? Existe, a missionária falou algo muito forte aqui sobre, e muitas das vezes existe toques que se tornam abusos. Palavras que se tornam abusos. Então nós precisamos, né? Muitas pessoas também geram bloqueio em toque físico
porque aqueles que lhe acariciavam, lhe beijavam, geravam intenções sexuais e malícia nas suas carícias. Existe isso também que pode gerar bloqueio de receber carinho, porque as pessoas que abraçavam, beijavam, acariciavam, já faziam isso com a segunda intenção. Então isso não é algo que seja fora da realidade, porque isso já aconteceu e acontece muito. E muitas pessoas criam rejeição por toque físico por aquilo que elas sentiram quando foram tocadas como criança. Então isso precisa haver, com certeza, né, você liberar perdão sobre essas pessoas para você aprender a ser amado e ser acariciado. Amém? Eu creio que foi de suma importância e, acima de tudo, querido, o que mais nos guia aqui é a palavra de Deus. E nós estamos falando tudo com vocês sobre o poder dessa palavra. Não é, missionário? Sim, o pastor Carlos sempre fala comigo e ele diz assim: eu não tenho uma bola de cristal para adivinhar o que passa na sua cabeça. Porque porque eu muitas das vezes me fechava e não falava das minhas dificuldades, não queria falar o que estava acontecendo em momentos de dificuldade ou de crise que todo relacionamento tem. E ele dizia isso: eu não tenho uma bola de cristal para adivinhar o que se passa na sua cabeça. O que eu quero dizer com isso? Precisamos falar. A mulher precisa falar com a linguagem que ela gosta que seja pronunciada no ato sexual, a linguagem que ela não gosta, que lhe incomoda e que lhe fere, o porquê lhe fere. O marido também dizer para a esposa qual é a lingerie que ele gosta, que ele se sinta prazer em ver ela usando. E assim, essa comunicação tem que haver entre o casal. Esse diálogo tem que haver entre o casal. É ambos se conhecendo, se completando. E isso vem para melhorar o relacionamento. Porque existem coisas que não te satisfaz ou coisas que você não gosta, mas que você nunca teve coragem de sentar com teu marido e dizer: eu não gosto disso, não me sinto bem com isso, poderíamos fazer assim ou usar assim, e de modo que venha trazer prazer para os dois. Não é que o teu marido se torne um monstro para você ou se torne indesejável para você, é você que não comunica a ele qual é a sua dificuldade, o que é que se passa dentro de você. Porque existem mulheres que existem traumas que sofreram na sua infância que nem o teu cônjuge conhece. E isso reflete no teu relacionamento conjugal. Então nós precisamos falar aquilo que nos dá prazer, aquilo que nos dá alegria, aquilo que nos incomoda, aquilo que nos entristece. Precisamos desenvolver a linguagem de amor, de palavras de afirmação. Precisamos de desenvolver a comunicação conjugal entre o casal. Nós precisamos falar e mostrar para o nosso cônjuge as dificuldades que tem dentro do relacionamento. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, na próxima quinta-feira nós vamos falar sobre um assunto muito sério mesmo. Nós vamos falar sobre a tragédia do divórcio. Tem muito casal se separando. E é de suma importância você que está pensando em se separar, ou que está sofrendo porque o marido quer se separar, ou a esposa quer se separar. Eu preciso que você assista essa live, que é de suma importância. Nós vamos falar sobre dados do que acontece entre casais que se separam e o que acontece com os filhos de casais separados. Então, muitas das vezes você está tendo um sentimento egoísta, pensando em você, eu vou me separar para ser feliz. Você não está analisando as coisas como elas realmente são. Pensando só no presente, né? Pensando só no momento, né? Eu preciso ser feliz, eu preciso ser amado, eu preciso isso. E muitas das vezes, né, infelizmente, 80% dos casais, quando está com a palavra divórcio na boca, é porque já está com relacionamento extraconjugal. Então eu acredito que vai ser uma das lives mais importantes, é a da próxima semana, que nós vamos estar falando sobre a tragédia do divórcio. E você não pode perder. Deixa eu orar por você.
Pai, muito obrigado por esta noite, pela tua palavra que foi liberada. Que casais venham aprender segundo a tua palavra, Senhor, a fazer a tua vontade. O Senhor criou o homem para a mulher para o homem. Ó Deus, e que tudo aquilo que está impedindo desta pessoa ser amada, dessa pessoa ser desejada, que caia por terra, e que casamentos sejam restaurados, e que aqueles que não são casados ainda, que estão ouvindo esta live, venham aprender, Senhor, aquilo que é um matrimônio, um relacionamento guiado à luz da Bíblia. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito através desse trabalho. Continua abençoando todas as famílias de uma forma poderosa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.